Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos aqui mais um vídeo do nosso canal Palavras Preciosas. Olha, nossa leitura diária está uma bênção. Nosso propósito anual está quase chegando ao fim, gente. 215 de 261. Como o Senhor tem nos sustentado até aqui, não é verdade? Bom, e eu tenho certeza que Ele vai nos sustentar até o finalzinho. E nós vamos ter a vitória de ler a Bíblia inteira, de ter tido o prazer, a satisfação de ter lido a Bíblia toda nesse ano de 2025. Bom, vamos já iniciar com a nossa leitura diária, por isso eu peço a você feche os seus olhos, porque aqui nós iniciamos as leituras diárias com oração. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Que Teu Espírito Santo possa nos ajudar cada dia, nos fortalecer, nos santificar, que o Senhor continue conosco, debaixo das Tuas mãos potentes nós estejamos, que o Senhor possa nos guardar, nos dar graça e entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos ajude hoje, amanhã e sempre, perdoe os nossos pecados e seja com cada um dos nossos irmãos que estão aqui comigo, ouvindo e lendo também a Tua palavra. Em Teu nome, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém? Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel capítulos 13, 14, 15. Salmo 136, João, capítulo 5. Preparado? Abre a tua Bíblia e já vamos começar a nossa leitura em Ezequiel, capítulo 13, que diz assim: a condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando agora, pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertenceram ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos, quando o muro desabar. O povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o Senhor, o soberano: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão, com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e o arrasarei para que se desnude os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caíram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caiaram, os profetas de Israel, que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o Senhor, o soberano: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços, porém em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios, e a não se desviarem
dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, o soberano, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei no meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Julgamento inevitável. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar a fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do Senhor soberano, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmo. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, do Senhor. Capítulo 15. Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suporte com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada no fogo como combustível, o fogo queimar as 2 extremidades, carbonizar o meio servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da figueira dentre as árvores da floresta, para servir de lenha para o fogo, também trarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano,
o Senhor. Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. João, capítulo 5. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se. Pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem?" Ele mandou pegar a maca e andar. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Vida por meio do Filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: "Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados.
Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Testemunhos acerca de Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho, a meu respeito, é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês os aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, crerão em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã, é claro, não esquece, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.